Hoje, dentro do projeto Conversando com Gente que Faz a Participação Social, nós vamos conversar com o professor Luciano Pinto, da Univille, que tem 5 anos de experiência e de vida dentro do Conselho Municipal de Saúde, representando o segmento prestador de serviços, e que vai nos trazer um pouco do olhar da importância da universidade dentro da construção do controle social ou da participação social dentro da área do Sistema Único de Saúde. Então vamos acompanhar um pouco dessa conversa e vamos aproveitar tão importante conhecimento do nosso professor Luciano Pinto. Olá, Douglas. Olá, tudo bem, Luciano? Tudo contigo? Tudo ótimo. Tudo certo? Podemos começar? Podemos, Então, se tá. quiser. Então, Luciano, primeiro agradecer a tua disponibilidade, né, em poder participar dessa conversa. É uma conversa, a princípio, tranquila e rápida, acho que uns 30 minutos, espero. Pena que vai ser só 30, podia ser mais tempo, né? Hum. Mas agradecer profundamente a tua participação, a tua disponibilidade. Como sempre, você se colocando aberto a essas discussões, né? E a primeira coisa, Luciano, que pena que você não vai poder mais participar da nova nominata do Conselho Municipal de Saúde, que eu reputo que realmente é uma perda muito grande para a gente, enquanto conselho. Mas lá na frente eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão da perda e dessas lideranças que a gente acaba estando perdendo, né? E eu queria, já a primeira pergunta, já que eu queria saber de ti, Luciano, é a seguinte: quanto tempo você vivenciou o papel de conselheiro municipal de saúde de Joinville, representando a Univille? Quanto tempo isso já faz? Já são, Douglas, 5 anos, né, na frente do Conselho, ocupando assento, né, que pertenceu à Univille como prestador de serviço. Uhum. Comecei mais precisamente em setembro de 2016, né? Foi quando então surgiu a oportunidade, fui convidado, né, pela universidade para fazer, né, parte do conselho pela Univille, né? Prontamente aceitei esse desafio, né? Foi para mim uma experiência incrível. Me diz uma coisa, como é que é você vivenciar nesses 5 anos de conselheiro no papel de professor, que você vive uma vida acadêmica muito intensa, que a gente acompanha mesmo de longe, a gente sabe a tua vida intensa junto aos teus alunos, né? E usando a universidade, que eu reputo a universidade da Univille como uma universidade de influência muito grande aqui, não só no município, mas em toda a região, né? Na região do Norte e no Planalto Norte também. Como é que tu experienciou essa coisa de conselheiro municipal de saúde e professor de uma instituição de ensino como a Univille? Como é que é essa, essa relação, né? Uma academia, né? Uma universidade, uma instituição de ensino superior, atuando de forma, através de um dos seus representantes, ativamente dentro de um conselho que faz parte de um dos pilares do SUS, que é o controle social, que é a participação da sociedade. Conta um pouco para a gente. Então, Douglas, eu quando assumi o conselho, né, eu tinha uma clareza, né, do papel que eu ia desempenhar, que eu estava ali não como o Luciano, né? Eu estava ali representando a universidade, a primeira e única universidade aqui da região de fato, né, onde nós fazemos ensino, pesquisa e extensão de fato, Uhum. né, há mais de 50 anos, e uma instituição que tem uma história com Joinville, né, diga-se de passagem. E quando eu assumi, eu tinha, né, a clareza, né, que eu seria o representante da Univille. E eu precisava levar, né, os valores, os princípios da Univille e da universidade também, né? Então, sendo professor de uma universidade, né, eu precisava agir, né, no pensamento universitário, que é regido, né, por 3 pilares, né, que é a questão do ensino. Então, seria uma excelente oportunidade para eu vivenciar experiências novas para levar para a sala de aula e dar, né, novos exemplos para os alunos, né? O ensino tem muito disso, né?
Você fala, mas você tem que exemplificar, você tem que vivenciar as coisas para poder ensinar. Então eu fui com com essa missão, né, com esse motivo. Também a questão envolvendo, né, a pesquisa, né, porque eu já fazia doutorado na época, né, e já tinha já alguns projetos para trabalhar na parte da saúde coletiva e saúde pública também, com uma visão mais voltada, né, com a questão do conceito ampliado de saúde. E a universidade tem o terceiro pilar, né? Falei do ensino, falei da pesquisa e tem a extensão, que é você levar para a comunidade aquilo que você produz de conhecimento. Né? Então ali eu estava me sentindo pleno, né? Porque eu estava levando para a comunidade também algo que eu aprendia com eles, né? Então tudo que eu vivenciava eu aprendia, e tudo que eu aprendia eu estudava mais, né? Levava para os alunos, pesquisava e tinha a oportunidade então, né, de levar esse conhecimento para os conselheiros, né? Uhum. E para mim foi uma experiência, né, incrível, né? Poder ser professor, né, e estar no conselho e exercer a função de professor universitário. Então eu procurei ensinar aquilo que eu podia ensinar, aprendi também muito também, né? Fui um aluno também no conselho, né? Pesquisei, né? Fiz algumas pesquisas, né, com os conselheiros, chegando a algumas conclusões interessantes sobre o papel do conselho, do conselheiro, né? Depois eu quero até levar, né, dessa devolutiva para o conselho e a extensão, né? E a gente transformou. Eu participei da comissão de capacitação na época, né? Então eu tinha a oportunidade de contribuir para a formação dos conselheiros, trazer discussões para os conselheiros, né? Recentemente eu participei da comissão Covid também, que é uma coisa que envolveu, né, a comunidade como um todo, e teve até um reconhecimento, né, pela Organização Pan-Americana de Saúde recentemente. Então esse foi o meu papel, né? Eu realmente, né, exercer aquilo que eu faço no meu dia a dia, né? Ô, Ensinar, aprender, né, e transformar a comunidade. ô, Luciano, você acha que essa tua prática, né, ela chegou a contaminar, em qual tamanho que ela contaminou a vida acadêmica, tanto do corpo docente quanto do corpo discente da Univille, e quanto que ela foi importante para um dos pilares do Sistema Único de Saúde, que é o fortalecimento da participação da sociedade. Como é que... Porque assim, ó, eu vou fazer um exemplo para ti. A gente está perdendo a Univille nesse momento em função de critérios que a gente tem que seguir. Mas, assim, ó, em que pé a gente perde essa participação de uma universidade de tal importância na cidade, na região, para a construção para o fortalecimento da participação da sociedade, porque a universidade ela tem como uma das meus pensamentos é de que a universidade tem um papel importantíssimo nessa construção do fortalecimento do sistema único de saúde. Como é que você, resumindo a pergunta, como é que você acha que você, participando como conselheiro, representando a Univille, contaminou o corpo docente e o corpo discente da universidade e como foi a tua importância, né, enquanto Univille dentro do conselho? Bom, a minha participação, assim, do que eu pude levar para a universidade, né, para a Univille, como conselheiro, né, foi justamente essa questão de apresentar, né, a forma como eu estava conduzindo as questões e vendo como que a universidade podia inserir, né, porque essa foi uma preocupação que a gente teve na época, né, como eu falo, né, eu represento a universidade, então eu tive que, né, conversar com meus pares, né, que nos guiavam nessa representação, né, e o contágio veio, né, a partir do momento que alguns professores, né, perceberam, né, que eles poderiam contribuir de alguma forma. Porque mesmo que a universidade tenha esse caráter, né, de estar na comunidade para ajudar na sua transformação para uma condição melhor, né, ainda existe, né, um certo distanciamento de alguns segmentos, né, do qual não se descobre, né, o que pode fazer, né, e como fazer, né. Então a gente teve essas iniciativas, né, então a gente teve essa aproximação, né, e alguns professores começaram a ter uma reflexão, né, a gente pode fazer, o SUS é importante que tenha, né, essa questão do controle social, né, é importante não só criticar o SUS, mas exigir, né, aquilo que é de direito da população em termos de saúde, que às vezes não é contemplado pelo SUS. Então, um exemplo que eu te dou, assim, né, algumas discussões que surgiram, né, de forma acadêmica, assim, junto com os alunos, inclusive, né, a questão, assim, os hipertensos,
demoram a ser diagnosticados e pode ir com o caso de um AVC. Uhum. Ah, mas demora por que o diagnóstico? Ah, porque o agente comunitário não passa. Ah, mas o agente comunitário não passa ou está a área descoberta? Aí que vem a questão de uma reflexão. Uhum. Ah, pode ser que esteja descoberta. Então, como é que a gente vai exigir e reivindicar esse direito? Participação popular, fortalecimento da questão da participação popular. Então foi, né, nessas conversas, nessas trocas de ideias, né, uma coisa meio dinâmica assim, né, que a gente começou a ter essa compreensão, né, que realmente, né, a gente pode, né, exercer um papel, né, diferenciado como universidade no meio do controle social, né, da participação popular em saúde, que é a questão da reflexão, né? Quais são os problemas, quais são os direitos violados, o que a gente pode estar fazendo, né? Tá. E isso a gente começou e a gente tem essa visão. Luciano, eu vou agora te colocar um pouco da minha frustração ao longo desses anos todos que eu vivi dentro do conselho, né? Eu estava afastado até há pouco tempo e voltei, estou voltando agora esse ano. Uma das coisas que eu vivenciei muito nesse período todo, eu tenho visto vários professores de todas as escolas, tanto de nível técnico quanto de nível superior, levarem pelo menos uma vez durante um determinado período daquela disciplina que a pessoa ministra, né? Levar um grupo de alunos, a turma, né? Naquela época que a gente podia fazer reuniões presenciais, turmas de 20, 30 alunos, em todas as escolas, né? Não estou falando exclusivamente da Univille, mas todas as escolas, de uma certa forma, têm levado, ou melhor, alguns professores, principalmente aqueles que dão aula em saúde pública ou saúde coletiva, levam seus alunos para assistir uma assembleia e, a partir daí, ter algumas tarefas, entendeu? O que é que eu vejo nesse período todo? Aí eu queria ver a tua opinião. Eu tenho visto muitos alunos que acabam indo, que são futuros, quase todos eles, se eu não estou enganado, são futuros profissionais de saúde, ou é enfermeiro, ou é médico, ou é farmacêutico, ou odontólogo, né? Turmas de várias áreas da área da saúde que vão, participam dessa aula, que seria uma assembleia, e eu não tenho visto, sabe, Luciano, o retorno disso enquanto esses futuros profissionais, ou mesmo não ser necessariamente tão cedo um futuro profissional, ele retornar para abraçar a causa de um controle social, de uma participação da sociedade. Como é que você vê essa distância entre essa necessidade de levar o aluno e não se vê um resultado concreto? Eu não sei, eu estou enganado. Primeiramente, eu assim, exalto muito a atitude dos colegas professores de terem, né, esta iniciativa de levar os alunos para vivenciarem uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, né? Isso é louvável, né? Isso é importante para não ficar só no campo teórico, né? E ter um espaço, né, que possam vivenciar isso. O segundo ponto que eu vejo nessa questão é a questão didático-pedagógica, como que isso se processa, né? Isso vai muito de cada professor. Então, você tem todo um preparo, né? E não pode apenas achar que é somente vai lá, pronto, né? Você tem uma preparação prévia, você tem um momento, né? Você tem a pauta que vem antes, os alunos se apropriam, os professores conversam, e tem um momento pós, onde eles vão aprofundar aquilo, né? E vão estar refletindo sobre aquilo para o entendimento do SUS. Esse é um ponto, né? O segundo ponto que você traz, né, essa questão de abraçar o SUS, né? Bom, né, eu sou professor universitário, né, já há 20 anos, né? Já dei aula no Univille, na Federal de Ouro Preto, né? E tenho acompanhado nesses 20 anos, né, todo esse processo, né, de formação para o SUS. Porque você tem que ver uma realidade, né, que isso é fato. Quando o SUS, né, ele foi pensado, né, era um momento de uma certa instabilidade política também, né? Era uma constituição que estava sendo feita, a gente tinha acabado de sair, né, de uma situação, né, de um certo regime, né, e tal, e havia uma pressa de viabilizar o SUS, né? Então fizeram o SUS, vamos embora.
Essa atitude foi diferente de outros países que têm sistema de saúde como o nosso, mais consolidado. Vou te dar o exemplo do Canadá. No Canadá, né, quando eles pensaram, né, Mark Lalonde, quando pensou o sistema de saúde, ele chegou à seguinte conclusão: a gente quer construir um sistema de saúde, a gente tem um profissional que entenda o sistema para trabalhar nele? Não tinha. Então, o que eles fizeram no Canadá? Mudaram, primeiro, né, as universidades, a formação dos alunos, e depois de uns 15 anos, fundaram um sistema de saúde, porque já tinha muita gente preparada para trabalhar nele. Uhum. No Brasil, como eu estava falando, a questão da instabilidade política e da pressa, né, de efetivar o SUS, né, que era uma conquista, né, e tinha, óbvio, até hoje tem pessoas contrárias a essa ideia, não quiseram fazer essa espera, porque temiam que o sistema não se consolidasse. Então não mexeram na formação primeiro. Construíram um sistema de saúde, aí você tinha um monte de gente que nem sabia a sigla SUS, formando e o sistema absorvendo. Uhum. Não ia dar muito certo, mas era a estratégia que deveria ser feita. E assim o fez, né? E, né, com muita coragem, né, fizeram e garantiram o SUS de uma certa forma. Mas nós tivemos esse problema. Né? Então, por muito tempo, se formou pessoas, né, profissionais, que não entendiam como é que o SUS funcionava. A partir da década a partir do início do século, na verdade, né, dos anos 2000, é que chegaram à conclusão: olha, né, a gente fez isso, fizeram isso, né, está na hora de mudar, porque não está dando certo. E você tem, inclusive, universidades públicas, né, que formam profissionais para trabalhar num sistema que não é que ele faz parte, né, que é o SUS, né, também. Então houve todo o movimento. Hoje nós temos aí, né, Pet Saúde, Pro Saúde, tem todo o movimento, né, que vem mexendo com a formação, né, dos estudantes. E eu percebo nesses 20 anos que nos últimos tempos, né, as pessoas estão abraçando mais o SUS. Né? Talvez tenham as dificuldades que é do próprio sistema. Né? E talvez, né, as coisas estejam sendo articuladas de alguma forma que não seja tão visível como a gente gostaria que fosse, né? Mas, né, a tendência é, com o passar dos anos, cada vez mais a gente ter profissionais que saem do mercado de trabalho, né? E tem a opção de ir para o privado, existe, né? Mas tem a opção de ir para o SUS também e vai entender melhor a lógica do SUS. E, consequentemente, essa lógica, né, do controle social, da participação popular, vai crescer com o tempo. Isso não tem a menor dúvida. Pois é, Luciano, eu também estou ainda com essa esperança, sabe? Eu tenho uma esperança grande, apesar de 31 anos nessa luta, eu ainda tenho um embrião de esperança que ela é forte. No entanto, nesse sábado passado, a gente fez a votação, a eleição da nova nominata do Conselho Municipal de Saúde. Primeiro, duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, faltou pretendente para completar as 40 vagas previstas no Conselho Municipal de Saúde. Em especial, faltou dentro daquele segmento que hoje eu represento, que é profissionais de saúde. Esse segmento tinha 10 vagas e nós só temos 9 conselhos ou 9 entidades solicitando participar. Então, sobrou uma vaga dentro do segmento profissional de saúde. E olha que, como você mesmo falou, desde o início do século, nos anos 2000, né, começo do 2000, a gente já vem gradativamente tentando mudar a formação desses profissionais. E outra coisa que, conversando ontem com, você conhece o seu Antônio Coelho, né, que é representante do segmento usuário, ele colocou que a experiência que ele tem no dia a dia mostra que até o próprio usuário, de uma forma geral, também não tem noção dessa importância da sua participação. Isso é tão preocupante, sabe por quê, Luciano? Quando eu fui sábado votar, as pessoas que estavam lá eram pessoas que eu já conheço há muitos anos, sabe? Parece que não tem renovação dessas lideranças, independente da área, independente do segmento. E eu tenho a minha preocupação de que, por exemplo, o senhor Antônio Coelho está voltando, eu estou voltando, né? Mas são pessoas antigas, são pessoas que já têm mais de 20 anos de conselho. E onde é que estão as novas lideranças que eu não sei como é que a gente vai
resgatar para não perder esse espaço, entendeu? Essa é a minha preocupação hoje. O que é que tu vê dessa forma? Bom, Douglas, o que você traz, né, é uma questão que não é só, né, da questão da saúde de uma forma Uhum, geral. uhum, Nós temos aí, né, muitas mudanças culturais em muito pouco tempo. Então, de início do século para cá, né, o modo de viver se tornou completamente diferente. Né? uhum, Nós, né, experimentamos uma outra forma de viver, né, que hoje quem é mais jovem não tem a mínima noção. Inclusive, né, com certos envolvimentos. Né? Então entra aquela questão, geração X e dos millennials. Né? Aonde está a juventude? Ela está ausente também em vários outros segmentos, né, que antigamente era nicho da juventude. uhum. Então a questão é muito mais complexa. Né? Como que a gente vai motivar a juventude? Eu, quando estive à frente da comissão de capacitação, eu lembro que eu dei uma palestra e, já havendo percebido isso, lancei um desafio. Né? Próxima capacitação, cada um traz uma pessoa com menos de 30 anos para assistir o conselho. Uhum. Mas o que acontece? Né? A geração de hoje, né, é trabalho o tempo todo, né, é conexão o tempo todo, né, e isso leva a você ter outras prioridades. Né, e uma das questões que vem sendo afetada é justamente a questão do voluntariado. Né? Então, os jovens estão trabalhando muito, trabalhando mais, né? O tempo está reduzido, né? E eles estão com dificuldade, né? E isso vale para o segmento religioso, para o segmento social, segmento voluntário, ou seja, né? É um problema com a juventude. Isso remete a uma questão, né, de como que a gente vai trabalhar a questão da juventude, como que a gente vai trazer para elas, como ser, né, de uma certa forma, apresentar, né, de uma forma atraente essas questões. Né? É um desafio. É um desafio que eu tenho em sala de aula, porque eu tenho que me reinventar como professor. Se eu der aula como os meus professores me deram aula, né, se eu criar o meu filho como meu pai me criou, já não dá certo. As Uhum. coisas mudam. E a gente está nesse descompasso. Né? E é uma coisa que a gente precisa discutir. Como que a gente vai atrair a juventude para o interesse? Né? Porque senão vão preferir redes sociais, vão preferir, né, as séries que assistem. Né? Então é um desafio que leva a uma questão seguinte. Né? Como que a gente pode modernizar um conselho de saúde para ele ser atrativo para os jovens? Porque pensa, você sentar em uma reunião, ficar sentado, isso é coisa nossa, de ir para um lugar, ficar sentado ouvindo alguém falar no microfone, Uhum. sabe? Não tem interatividade. Né? É Hoje em verdade. dia, a sala de aula a gente usa outras ferramentas, né? Tem a Kahoot, por exemplo, que faz enquete ao tempo real e tudo mais, né? A questão você está falando e já está no grupo WhatsApp também atiçando as pessoas para pesquisar. Então, nós temos essa realidade. Né? Então, não é a questão das pessoas não gostarem de A ou B ou C. É uma questão que temos, né, uma juventude que é diferente, né, e que nós precisamos, né, não deixar que esse elo se quebre e mostrar para todas essas juventudes como que funciona. Então, eu já começo aqui, já aproveito, já que a gente vai ter uma próxima, não nessa, mas na segunda-feira que vem, a gente vai ter a posse dos novos conselheiros, né? Um dos desafios vai ser esse que você está acabando de falar. Pessoal, nós vamos ter que nos reinventar ou nós vamos entrar em extinção, entendeu? Porque se não se reinventar, Luciano, como você mesmo falou, nós vamos andar para trás. E aí que fica a preocupação, sabe? Nós temos 31 anos de Sistema Único de Saúde. Tá? Ao longo desses 31 anos, nós vivemos cada ano que se passa, cada, cada, cada governo que passa, em especial o governo federal, vem ou desfinanciando o sistema ou subfinanciando o sistema, certo? Se a gente não tiver um grupo de pessoas, de alguma forma, que eu não sei como é que vai ser esse novo mundo que você está dizendo que a gente precisa vislumbrar. Se a gente não tiver uma forma coletiva de segurar essa peteca, eu não sei até onde vai se sustentar tudo isso que a gente até agora garantiu a duras penas, entendeu?
Por isso que eu preciso, acho que a gente precisa provocar imediatamente essa nova nominata, né? Não é só a nova, mas as futuras, para que a gente tenha uma forma mais agradável, sei lá, futurística, eu não sei, que a gente precisa mudar, porque essa prática realmente de ficar na frente, em cima, sentado numa cadeira durante 2 horas, e tem dias que é até mais, isso não tem mais, não é mais coisa do presente, né? Então, a minha preocupação é realmente assim, ó, como vai ficar o SUS. E aí veio a outra coisa que eu estava de forma, eu acho que não sei se de forma iludida, como é que vai ficar o SUS nessa daqui para frente? Porque o que é que eu tive de impressão, sabe, Luciano? Com o início da pandemia, ao longo desses 1 ano e meio que a gente passou, o SUS nunca foi tão falado, tão aplaudido, tão valorizado. E, de repente, me parece que essa valorização ela não se transforma numa coisa concreta. O que é que tu pensa disso? Porque eu vejo todo mundo agora, televisão, gente batendo palmas, todo o SUS agora é a salvação da lavoura, entendeu? E que já é uma história há muitos anos, mas o reconhecimento em função tanto de uma assistência hospitalar que tirou muita gente, né, salvou muita gente, quanto agora na época da vacinação, que também é outra ponta do sistema que também salva as pessoas, será que a gente vai garantir com essa que a gente foi para a vitrine, o SUS foi para a vitrine, entendeu? Será que a gente vai garantir alguma coisa de concreto com essa nova realidade? O que é que tu acha? Olha, Douglas, assim, eu me formei no ano de 2003, né? Um bom tempo já. E eu era de uma época na minha faculdade que fazer estágio no SUS era a última opção que você tinha, né? É quase um castigo, né? Se você não atingisse o índice lá para fazer a escolha, você ficava no final da lista, né? E ia pegar o postinho de saúde. O postinho de saúde, Douglas, era um lugar que dava remédios, né, como eu falava, que não fazia efeito. Né? O postinho era um lugar que o médico não ia, não aparecia. E quando aparecia, atendia 5 minutos. Né? O postinho era um lugar feio, né? Cheio de coisa pregada, com gente que com má vontade de te atender, que era o último lugar que você queria ir. Né? E assim era. Né? Então, o postinho de saúde, né, era uma coisa que, na mentalidade do brasileiro naquela época, era coisa de pobre. Né? Era assim que se pensava. Né? E eu pensava um pouco assim. Né? A grande maioria pensava assim. Daí, certamente, você devia trabalhar nessa época já, né? E deve ter pego nessa fase aí, que as pessoas mal entendiam o que era o SUS, e o SUS era um inferno. Né? O SUS, as pessoas queriam ter um plano de saúde para não usar o SUS. Né? E batiam no peito, eu tenho plano de saúde e vou deixar o SUS para os pobres. Né? As pessoas não entendiam, o sistema era único. Né? E tinha aquela situação que eu te falei, muita gente trabalhando que nem sabia o que era um território, não sabia qual a função do ACS, né? E não consigo imaginar como é que era nessa época as reuniões de um conselho de saúde. Devia ser um monte de gente, né? Das primeiras reuniões que eu fui, eu lembro, era um trampolim para você ser político. Né? Sei lá, falava, prometia, né? Nada a ver com o SUS. As pessoas iam mais por obrigação, para ter vitrine e tudo mais. Né? Bom, hoje, 2021, você vê todos os tipos de pessoas vacinando e abrindo um cartazinho dizendo Viva o SUS. Né? Hoje, você tem uma cidade como Joinville que tem uma cobertura de mais de 90% de estratégia de saúde da família. Hoje, você tem pessoas que, quando acontece alguma coisa na UBS, né, vão na televisão reclamar. E tem orgulho de falar agora UBS. Né? Então, você tem, né, um sistema, né, que tem referência, contra-referência. Né? O SUS começou a se tornar um orgulho nacional. Né? Talvez passe a pandemia, isso passe, né, mas alguma coisa vai ficar. Então, eu acho assim, que o SUS ele cresceu. Né? E o SUS tem essa característica. Né? Ele foi concebido, né, meio que às pressas, né, e está crescendo aos trancos e barrancos, mas avançou muito. Porque se era para derrubar o SUS, era para derrubar o SUS lá atrás, quando o povo tinha ódio dele. Você acha que agora consegue?
Eu acho que dificilmente, né? Por tudo que passou, tem muita gente que descobriu o SUS, viu a importância do SUS, né? O SUS teve um papel fundamental na questão da vacinação e as mentalidades estão diferentes, né? Hoje ninguém, né, tem uma visão tão distorcida do SUS. Mudou. Não tem como negar isso. Mudou, né? Ele não é como o sistema inglês, que é o orgulho nacional, né? O qual, quando se fala em reforma, os ingleses falam, mexam em tudo mesmo no nosso sistema. Que quando tem a abertura da Olimpíada, eles fazem homenagem, né, fazendo a letra NHS, né, que é o símbolo deles lá, a sigla deles lá. Uhum. A gente não chegou a esse ponto ainda, né? Uhum. Mas tem muita gente que já vê, olha, ruim com ele, pior sem ele. Então, de uma coisa que não prestava, a gente chegou para o ruim com ele, pior sem ele, que é um caminho para chegar a uma coisa melhor, né? Uhum. Mas, claro, que tem esse movimento contrário, que você falou, né? Tem os interesses, né, por detrás que querem derrubar o SUS e quer que prevaleça os sistemas privados, né? A gente sabe que tem esse movimento, né? Mas, né, a pandemia, eu acho que mostrou um lado, assim, da importância que é você ter um sistema de saúde. E as pessoas estão pensando, estão digerindo, estão refletindo sobre isso, né? Então, tem hoje um sentimento diferente. Hoje eu não falo postinho, hoje eu falo SUS, Uhum. né? Hoje, né, eu sei que o SUS não é para pobre, eu sei que o SUS, caso eu precisar de um transplante, mesmo que se eu fosse rico e ia ter muita dificuldade para bancar, ele vai. Eu sei que o SUS, né, oferta medicamento à população que custa 15 mil reais por mês, né? E as pessoas percebem isso, né? O que falta, talvez, Douglas, é as pessoas talvez terem uma noção, né, que isso pode acabar um dia, né, de uma forma mais concreta, né? E qual é o papel do conselho de fato, para eles participarem. E o conselho também ser um pouco aberto também, porque, por exemplo, né, se eu for aqui na minha vizinhança e falar assim, você sabe onde é o conselho local do Costa e Silva? Eles não vão saber. Você gostaria de ir lá reclamar porque se faltar medicação, né, se faltar, se der uma pane lá no hospital, você gostaria de reclamar? Gostaria. Mas sabe onde você reclama? Ninguém sabe, né? Pouco sabe até qual o papel da ouvidoria, né? Pois é. Então, acho que por aí. Eu também, sabe, Luciana, assim, eu sempre digo para as pessoas que conversam comigo que quando a gente fala em história, a gente tem que estar sempre atento ao retrovisor da história, né? Quando eu entrei, quando eu me formei em 1983, então, o SUS nem existia ainda. Hoje, ao longo desses 36 anos, 37 anos de formado, e atendendo hoje numa unidade básica de saúde, eu vejo a surpresa ainda, olha que nós estamos em 2021, quando eu atendo, por exemplo, uma gestante, e aí eu digo assim, olha, eu vou precisar pedir um ultrassom para você, porque já está na época de solicitar um ultrassom. Aí ela disse, mas quantos meses vai demorar para eu conseguir fazer esse exame? Aí eu digo assim, só um pouquinho. Aí eu entro no sistema, pego uma data e digo, pode ser para a semana que vem, né? Para que a pessoa entenda que, lógico, né? Isso não faz tantos anos assim. Eu estou falando de Joinville, sabe, Luciano? Joinville, com certeza, eu cheguei em Joinville em 1990, de 90 até 2021, nós demos um salto gigantesco em termos de crescimento ao longo desses anos todos. Cada gestão que passava, a gente construiu uma saúde, um sistema único muito melhor do que o do ano passado. Então, isso eu não tenho dúvida que a gente hoje está num patamar, como a gente fala aí no futebol, diferenciado. Eu tenho visto muito, eu tenho atendido muitos pacientes que vêm do norte do Brasil, que vêm do nordeste do Brasil, a gente faz alguns comentários e eles ficam assim, quando a gente diz assim, olha, a consulta do profissional médico vai daqui a 15 dias. Pode ser? Meu Deus, 15 dias, onde eu moro é 3 meses, onde eu morava, entendeu? Então fica um sentimento de que Joinville tem um sistema único muito, mas muito diferenciado. Mas eu não falo nem tanto de Joinville, eu falo de que, a nível federal, essa destruição do sistema único ele pode ser feito de forma sorrateira, como a gente vê que o orçamento do Ministério da Saúde para 2021 é o mesmo do que
para 2020, ou menor do que 2020. Então, assim, é dessa forma que a minha preocupação se dá nessa continuidade do sistema. Não estou falando nem dos nossos gestores locais, eu estou falando que é de financiamento, porque quando a gente fala em prioridade, se não fala de dinheiro, não tem prioridade. A prioridade tem que se transformar em financiamento, em dinheiro, porque senão não tem como fazer as coisas acontecerem. Sonhos sem dinheiro é pesadelo, entendeu? Então, por isso que eu digo que não é necessariamente a nível local, é porque isso de forma muito sorrateira e discreta, e se a gente não tiver, por isso que eu digo, sempre eu digo quando eu for participar das capacitações, pessoal, orai e vigiai. Porque se a gente não vigiar, quando a gente prestar atenção, quando ele abrir o olho, já pode ser tarde, entendeu? Então, por isso que eu digo, esse sonho que você fala, essa sua visão que também eu tenho, de que já avançamos muito, a minha preocupação é, será que esses avanços vão ser garantidos em função dessa falta de sintonia entre a comunidade no dia a dia da luta por um sistema melhor e aquilo que os gestores, porventura acabem fazendo de forma escondida ou sorrateira, como eu falo, né? Essa é a minha preocupação, sabe, Luciano? Esse é que eu digo que eu fico preocupado. Eu acho que assim, tem que ser estratégico. Né? Nós temos que ter, né, posicionamentos estratégicos para ter lideranças estratégicas. Né? Podemos pegar o exemplo de Joinville. Né? Você fala a questão, né, de as pessoas não perceberem, né, que estão, né, tirando ovos do cesto. Né? Quando você assusta, está vazio o cesto. Bom, mas aí eu acho que é um papel importante que o Conselho deveria desempenhar de chamar, né, as associações que existem para discutir e dar voz. Porque às vezes o Conselho se fecha muito também. Né? Então nós temos aqui na cidade a Associação dos Doentes Renais Crônicos, né, que se tirarem os ovos do cesto, o que vai acontecer com essas pessoas? Né? E essas pessoas têm um reconhecimento do SUS muito grande. Nós temos associações aí das mulheres com câncer de mama, por exemplo, Uhum. né? Também. Né? Nós temos, por exemplo, talvez necessidade de criar, fortalecer alguns segmentos, dos pais de autistas, por exemplo. Né? Então, seria importante, né, que o Conselho conversasse, né, articulasse, porque aí podia sair novas lideranças, inclusive jovens, né, Uhum. que é o caso. Porque, parafraseando meu conterrâneo Milton Nascimento, todo artista tem que ir aonde o povo está. Né? Uhum. E uma liderança, um voluntário, é um artista. Né? Então não adianta, né, você se fechar no seu mundo e querer que as pessoas vão bater na tua porta, né, sendo que, né, elas estão mais preocupadas em, em viver, né, com aquilo que o sistema provê para ela. Né? Então, Uhum. ela não tá, nem imagina, às vezes, que vai perder aquilo. Né? E, às vezes alguém tem que chegar e falar assim, pode perder. Né? Tá acontecendo isso, assim, assado. Né? Talvez ela não sabe lá que a emenda constitucional 71, não sei, teve um tempo atrás, e podia afetar ela. Né? Então, eu acho que esta é uma visão. Né? Ir aonde o povo está. Né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. Conversar e trazê-las para a discussão. O conselho tem as entidades que compõem, mas outras entidades talvez nem se dá conta. Participar do conselho é muito compromisso, às vezes, não sei e tal. Mas são pessoas que têm que ir lá conversar com eles, né? E criar essa rede. Que hoje, com a tecnologia, a gente tem que usar as mudanças do mundo. Né? Hoje em dia, tem a questão de você fazer reuniões, né, assíncronas pelo WhatsApp, vai conversando, tal, discutindo. Daí pode surgir as lideranças novas e tudo mais. E da mesma forma, em forma de rede nacional. Nós temos o Conselho Nacional de Saúde. Né? A gente não está órfão também. Se Joinville avançou, né, outros lugares não avançam, estão correndo perigo, tem um Conselho Nacional de Saúde. Né? Por que não trazer a mais discussões para o Conselho Estadual, Conselho Nacional de Saúde? É articulação, né? É colocar as coisas em pauta, respeitando as estratégias que precisa. Né? A gente não vai também sair fazendo passeata à torta direito, né? A gente tem que ser coisa articulada, porque a política é articulada também. Né? Manifestação é importante, mas as articulações são mais. Então, eu acho que é um momento de união, né? De ver que se aqui está bom, poxa, a gente tem muita experiência para passar para os demais, né?
e por que não ir atrás? Eu fiz isso, né? Eu peguei uma experiência do conselho aqui, levei no laboratório da OPAS, e a gente agora vai divulgar isso para o país inteiro, né? É uma forma da gente fortalecer o SUS, né? Uhum. E a gente tem que ser, né, estratégico, né? Tem que Uhum. pensar buscar as alternativas, né? Não adianta fazer o mais do mesmo, né? Tem uma frase que eles falam, que é do Einstein, né? A maior prova de insanidade é fazer sempre a mesma coisa para resultados diferentes. Isso é. A gente tem que fazer. Então, Luciano, eu sei que já estamos já com mais de 40 minutos de conversa, né? A gente podia ficar a noite toda conversando. É um prazer imenso conversar contigo. Eu tenho um olhar diferente daquilo que a gente vive no dia a dia da assistência, né? Tu tem toda uma discussão, todo um aporte teórico que também é muito valoroso. Mas fica já, acho que, pelo menos duas lições, né? Que a gente precisa se reinventar enquanto conselho, enquanto a atitudes que a gente tem tomado, né? E que a gente tem que ir, como você falou, aonde o povo está. Porque, segundo o seu Coelho ontem me falou, ele disse que há uns 10 anos atrás nós éramos mais de 41 conselhos locais de saúde. Hoje não tem 20, entendeu? E ele disse, olha, Douglas, aqui onde no meu bairro, eu não sei se a gente fizer uma nova nominata, se vai aparecer novos conselheiros. Nós vamos ter que refazer o conselho com as mesmas pessoas que estão hoje, porque nós não vamos ter garantias. Então a gente precisa achar urgentemente, sabe, Luciano, uma forma de garimpar essas lideranças que estão, ou de alguma forma, escondidas em algum lugar, entendeu? Porque sem as pessoas atuarem, vai ser difícil, porque não existe vácuo na política. Alguém sempre ocupa um espaço dele. E se a gente não ocupar, aquelas pessoas estão comprometidas, não com você pessoalmente, né? Porque eu imagino que todo conselheiro municipal de saúde pode até começar com essa ideia, mas ao longo de uma construção, ao longo de um tempo, ele tem que entender que ele não está brigando por ele, ele está brigando, no mínimo, por 600 mil habitantes, que é a população de Joinville, entendeu? E isso pode se extrapolar às barreiras geográficas do município e, né, no Brasil inteiro. Então, a gente precisa crescer e imaginar que eu não quero participar para ganhar o meu, como diz você, né? O meu postinho no meu bairro. Depois que eu ganhei o meu postinho no bairro, acabou-se meu compromisso e a vida segue. Isso não pode parar por aí. Por isso que a gente tem que trabalhar muito a questão da capacitação. Essa capacitação que pode ser virtual, presencial no futuro, de novo, né? Mas se a gente não ensinar, a gente vai realmente perder. Porque os velhos estão deixando o espaço, entendeu? Vai chegar uma hora que a gente não vai poder nem. A gente tem que sair de alguma forma, né? Mas, ô, Luciano, eu queria deixar esses últimos minutinhos para você fazer os seus comentários, até porque senão a gente vai passar a noite toda aqui conversando e vai ficar difícil, né, para a gente depois gravar e publicar essa conversa. Faça os seus comentários finais, por favor. Ok. Então, assim, Douglas, acho que uma conversa bem proveitosa, né? Acho que esses dois pontos que levantou eu concordo. E a gente precisa aprender a lidar com o novo, né? Então, assim, o mundo mudou muito, né? As formas de relacionamento mudaram muito. E isso afetou muito, principalmente, a questão dos mais jovens, né? Não que eles são melhores ou piores, né? É um modo de ser diferente, mais tecnológico, mais coisas, né, para acessar, para ocupar o tempo, né? E a gente tem essa obrigação de mostrar que dentro de todas as coisas que ele precisa fazer, da necessidade que ele tem de trabalhar, tem que ter um espaço, né, para a questão de uma reflexão política. Não essa política polarizada de ficar de enfrentamento, mas uma questão de reflexão verdadeira, né? Uma questão de você realmente pensar como é que você quer um mundo diferente, um mundo melhor. E cabe a nós isso, né? A gente que já tem um pouco já de estrada fazer isso. E talvez, Douglas, a gente tenha que fazer uma hora extra mesmo, Uhum. né? Até que a gente consiga, né? Que a juventude, né? Os mais novos, né?
entendam, né, todo esse processo e, ao modo deles, né, consigam fazer o que deve ser feito, que no caso nosso aqui seria a defesa do Sistema Único de Saúde. Né? E se reinventar, se repensar, ser diferente. Né? Os professores passaram muito por isso, né, nesses últimos anos, então a gente teve que se reinventar, se readequar, né, e entender, né, que aquela forma que a gente lidava não dá certo. Eu dou exemplo sempre dos pais, né? Não tem como você educar teu filho como teu pai te educou, porque era outra época, outro mundo. Né? Se você repetir com teu filho, não vai dar uma coisa muito interessante. Você tem que rever o mundo. Como é que é o mundo hoje para educar, sem abrir mão de princípios e valores que são universais. Mas a forma de você interagir é diferente. Então a gente tem esse desafio, né, de mostrar, né, que temos que lutar por aquilo que a gente conquistou, que a gente pode melhorar, né, e que é necessário esse despertar. Né? E, como eu falei, tem que ser estratégico, tem que ir onde o povo está. Né? É louvável, né, as atitudes, né, de professores levarem alunos para o conselho. Né? Eu acho que ali tem sempre uma semente que surge. Né? Não é que você leva 70 alunos, 70 alunos vão sair já com faixa em prol do SUS. Né? Mas de 70 alunos, dois tiver um despertar, eles podem contagiar mais dois depois, e assim por diante. Né? E a gente revê o nosso papel. Será que a gente não está sendo muito chato como conselho para os jovens não virem? Né? Será que a gente não está antiquado? Será que a gente não está numa bolha fechada? Né? Então, é repensar. Muitas coisas que a gente precisa repensar, né, para que a gente dê continuidade, né, a esses sonhos, né, e que a nova geração que chegar, ao seu modo, né, consiga fazer a defesa do SUS e fazer coisas que a gente até não fez também. Né? Fazer melhor do que a gente, né? A gente espera. Né? E como universidade, né, quando a gente começou esse assunto, né, a gente tem essa preocupação de estar sempre atento, né, às novas realidades, né, e levar essas mensagens para os alunos, né, que realmente é preciso lutar pelo SUS. E eu tenho notado que nos últimos anos, né, brilham os olhos, né, pelo SUS, né, tem uma compreensão melhor. Né, existe essa questão assim, nossa, né, como é que seria sem? Uhum. E cada um vai percebendo já os benefícios que tiveram. Né? Só que às vezes não tem um despertar final, que é assim, eu quero ser uma liderança do SUS. Então, né, temos que trabalhar para isso, né, para que esse passo, para que alguns, né, tenham essa questão de ter esse despertar. Né? Eu quero ser uma liderança em defesa do SUS. Né? Ô, E que Luciano, nós tenhamos um espaço para isso também. Porque adianta ele querer e chegar e o espaço não ser o espaço que ele está acostumado. o Gilson Carvalho, não sei se você chegou a conhecer o Gilson Carvalho, aquele pediatra que vinha frequentemente em Joinville fazer palestra, que ele já não está entre nós mais, ele faleceu alguns anos atrás. Lembra Sim, dele? sei, né? Ele sempre Sim, dizia que lembro. a gente precisa olhar o sistema único de saúde com um olhar de dono, né? Porque a gente tem que se apropriar desse sistema como proprietário mesmo, entendeu? Não como usuário. Porque o usuário tem as suas limitações, mas esse sistema ele é nosso, entendeu? Ele é propriedade da população brasileira, do cidadão que está no seu município, entendeu? Então, quando a gente começa a olhar com os olhos de dono, aí a gente muda a figura, entendeu? Acho que a gente pode mudar pensando assim, ó, eu não sou um simples usuário, eu sou proprietário, eu sou sócio proprietário do Sistema Único de Saúde, entendeu? Assim como 215 milhões de brasileiros são sócios proprietários desse sistema. E se ele afundar, quem vai sair perdendo somos nós, não como usuários só, né? Mas é essa lógica que a gente precisa ter, como diz o bom gaúcho, né? O boi só engorda debaixo dos olhos do dono, né? Então é assim que a gente tem que pensar o sistema único, é assim que eu penso. Ó. Eu penso o SUS porque se um dia eu luto pelo sistema único, não só para mim, mas para aquelas pessoas que estão, mesmo que desconhecidas, que eu nunca vi na minha vida, mas se um dia eu precisar, eu quero aquele melhor que eu dou para o Joãozinho, para o Pedrinho, entendeu? É isso que eu penso
quando eu estou no meu dia a dia trabalhando lá na unidade básica de saúde. Mas olha, Sim, sim. Luciano, foi muito bom conversar contigo. Eu acho que sempre vai ser bom. Acho que a gente vai no futuro a gente pode conversar novamente de outros assuntos. Acho que ficou bem mais clara a questão da importância da universidade na formação de pessoas, porque vocês formam gente, entendeu? E vocês têm uma responsabilidade gigantesca para colocar no mundo pessoas com outros olhares. E aí vem aqueles desafios que vocês têm como professor. Como é que eu fui ensinado e como é que eu vou ensinar essa gurizada que está entrando na faculdade, entendeu? Mas na universidade. Então, é um desafio todo dia que vocês têm, que eu acho que é hercúleo, tá? Enquanto formação de profissionais, em especial na nossa área, na formação de profissionais de saúde. Mas parabéns, Luciano. Vou repetir mais uma vez, você vai fazer falta enquanto conselheiro, mas nós vamos, se deixar uma brecha, nós vamos te explorar, mesmo não sendo conselheiro, mas a gente vai atrás de ti. Muito obrigado mesmo, Fique à tá? Foi vontade. um prazer enorme conversar contigo. E parabéns pela tua Igualmente. história. Precisando aí, fica à disposição para próximas lives aí. Só chamar. Tamo junto. Um abraço. Tudo de bom. Boa